O presidente Lula confirmou a meta contínua de inflação e disse que o alvo vai ser mantido, sim. A meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional é de 3% para este e os próximos 2 anos, sempre com uma tolerância de 1,5 percentual para mais ou para menos. Mas o Conselho decidiu pela mudança no sistema de metas da inflação. O sistema era chamado Ano Calendário, que analisa a inflação de janeiro até dezembro, e foi decidido que vai virar um sistema de meta contínua, em que vai ser analisado sempre. Ou seja, para entender melhor, a gente vai fazer conexão agora com a economista e professora de MBAs da FGV, a Carla Bene. Professora, boa tarde, seja bem-vinda sempre ao Conexão Record News, com essa missão de traduzir o economês para a gente. Então, primeiro, quem pensou, olha, mas o que é meta de inflação? O que é para a gente entender direitinho do que estamos falando aqui, professora? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Em 1999, o Banco Central decidiu que nós iríamos entrar para um regime chamado meta de inflação. Desde então, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro, ele fixa a meta de inflação para 2 anos para frente e dá uma margem de tolerância. Então, isso é fixado lá no Conselho Monetário Nacional, com o presidente, que é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e mais o presidente do Banco Central. E assim nós estamos, desde então, pensando sempre na inflação de janeiro a dezembro, que é o tal do ano calendário. O que mudou agora de uma forma bem simples e funcional? Não teremos mais esse foco em janeiro até dezembro. Nós vamos sempre trabalhar nos últimos 12 meses, por isso que é uma meta contínua. Ela vai continuar com os 3%, continua com 1,5 para cima, 1,5 para baixo, mas você vai ver a inflação acumulada nos 12 meses. Então, de janeiro a janeiro, fevereiro a fevereiro. E esta meta, ela tem um objetivo de ser contínua, ou seja, todos os meses você vai buscando aquele percentual para você não estourar ela no ano fechado. E pela regulamentação feita agora, se você passar mais de 6 meses com esta margem, ou seja, se ficar fora dessa margem, aí sim você vai considerar que descumpriu a meta contínua. Agora, professora, de que forma isso pode ajudar num controle melhor dos gastos? Porque uma vez que você analisa de uma forma diferente, será que isso pode ajudar a gente a visualizar melhor, inclusive com relação à diminuição de gastos, pode ter um norte melhor ou não? Eu falo isso porque, inclusive, o próprio governo tem dado algumas declarações nesse sentido, né, de rever alguns gastos. Sim, olha, os países que adotam esse modelo de meta de inflação, né, Nova Zelândia foi o primeiro, lá em 1990, os Estados Unidos, os países europeus, cada país tem a sua particularidade de como trabalhar com essa, se é ano calendário ou se é meta contínua. Então, essa mudança, ela até dá uma certa flexibilidade para que o próprio Banco Central não precise ficar tão rígido, digamos assim, na elevação da taxa Selic, porque vai terminar o ano, porque a projeção não está dando. Então, você tem uma certa flexibilidade, mas dentro de algo que já está combinado, então isso pode ser uma coisa até boa, porque a meta de inflação, ela ancora expectativa futura, o que é uma coisa interessante, mas em períodos de oscilações, ela também pode ser muito rígida. Então, você fazendo isso, você consegue dar alguns ajustes. Vários países trabalham dessa forma. Então, isso até pode ser uma mudança interessante para a gente. Olha, inclusive, professora, o governo está apresentando também uma proposta para a renegociação de dívidas, né? Existe uma série de questões envolvidas, né? Pressão de um lado, pressão do outro. O fato é o seguinte, né? Que a gente segue acompanhando de perto, inclusive a questão da taxa básica de juros, como a senhora já explicou aqui para a gente, também impacta nas contas do governo, né? Só para a gente fechar esse ponto.
Sim, exatamente. Então, é muito importante entender que, ano passado, por exemplo, quando a gente pega o desembolso do orçamento, que foi saída de caixa mesmo, dinheiro tirado para pagar o orçamento todo, mais ou menos uns 4,5 trilhões de reais. 43% desse orçamento foi para pagar juros e amortizações de dívida. Então, as pessoas não têm muito essa dimensão e a gente gasta 3% com saúde. Então, o custo financeiro de uma taxa Selic elevada é literalmente saída de dinheiro do caixa e retirada desse dinheiro para outras estruturas mais importantes que vão dar qualidade de vida para a gente. Pois é, e no meio disso tudo, a gente tem acompanhado também o dólar, que opera em alta hoje, dia em que o mercado analisa os novos dados da prévia da inflação brasileira para junho, professor. Inclusive, a alta de preços foi de 0,39% neste mês, ou seja, abaixo das expectativas do mercado financeiro, mas com alta em preços de alimentos e núcleo de serviços. O dólar chegou hoje aos R$ 5,52, inclusive agora está em R$ 5,51. Ontem a moeda norte-americana teve alta de 1,16%, cotada em R$ 5,45. Minha pergunta é o seguinte: por que esse dólar está subindo, hein, professora? Olha, quando a gente vê essa oscilação no mercado de câmbio, nós temos que fazer duas análises, uma do mercado externo e outra do interno. Então, parte dessa subida é por causa do mercado externo. Então, o governo americano, que é considerado os títulos, os papéis de risco zero, ele disse o seguinte: não vamos descer agora a taxa de juros, a gente já estava esperando que fosse descer desde o começo do ano. Vamos descer talvez só no final do ano. Então, quando o Banco Central americano diz que a taxa de juros vai continuar no patamar de 5,5%, ele está dizendo que eu vou continuar pagando mais para esses títulos públicos que nós emitimos. Os países emergentes reagem imediatamente e eles ou vão pagar mais juros, vão deixar de descer a Selic ou vão subir a sua Selic, né? Cada país tem a sua Selic com seu nome específico. E isso daí vai dar esse tipo de impacto. Então, a moeda nacional dos países em desenvolvimento, ela se desvaloriza um pouco porque você tem essa movimentação. Então, todas as moedas emergentes se desvalorizaram em grande medida. O Brasil tem o adicional do mercado interno, que ele está fortemente especulativo, porque a inflação está controlada, não tem nenhum risco de um estouro inflacionário, de nada disso. Acabamos de ver o núcleo do IPCA que você acabou de falar. Nós estamos com uma arrecadação muito grande e o governo tem apresentado vários programas específicos para justamente dar uma ajustada nessa reforma tributária nossa que já foi aprovada. Então, Kelly, nós temos aqui internamente uma especulação muito forte do mercado financeiro, dos agentes do mercado financeiro, que estão elevando essa cotação mais do que precisa. Pois é bom a gente sempre acompanhar. Inclusive, professora, ontem a gente mostrou aqui no Conexão que a arrecadação de impostos e contribuições federais foi de 202 bilhões e 900 milhões de reais em maio. Esse é o maior valor registrado no mês desde o início da série histórica lá em 1995. Os dados são da Receita Federal e no acumulado nos primeiros 5 meses do ano, o valor arrecadado foi de 1 trilhão e 90 bilhões de reais, uma alta de quase 9% na comparação com o mesmo período de 2023. Ou seja, o governo ainda está arrecadando mais, não é, professora? Sim, ele está arrecadando mais e essa arrecadação ela é robusta mesmo. Não é porque você teve uma inflação muito elevada e aí então isso é decorrente do processo inflacionário, porque os preços sobem, então você acaba pagando mais imposto em cima de um montante de preço que subiu. Não, são arrecadações mesmos, é essa estrutura tributária que você mudou, novos impostos que você acabou colocando na economia. E a economia também
também se movimentando. Nós estamos com uma queda do desemprego, com uma atividade econômica que está caminhando sempre com uma sinalização positiva. Então, são vários itens positivos que contradizem justamente essa oscilação, por exemplo, exagerada do mercado de câmbio. E com esse cenário todo, né, dá para a gente arriscar um palpite do que pode acontecer? Ou seja, se o mercado pode acalmar em relação ao câmbio, a gente pode dizer que daqui para frente a gente vai continuar tendo uma economia estabilizada ou não? Esse cenário também internacional pode impactar a gente e pregar alguma surpresa, professora? É muito difícil fazer previsão para o mercado de câmbio. Os economistas costumam fazer e costumam errar. É quase uma tradição disso. Por quê? Porque tem um agente, que é o Banco Central, com uma conta chamada Reservas Internacionais, com 355 bilhões de dólares que nós temos, o Brasil tem nas suas reservas. E o Banco Central pode usar isso para justamente vender dólares e alterar o preço do câmbio, porque o câmbio, por definição, ele é um preço. É a quantidade de moeda nacional que você precisa para comprar uma unidade de moeda estrangeira. Então, Kelly, se o Banco Central assim decidir, ele pode fazer intervenção no mercado de câmbio, vendendo dólares para fazer com que essa cotação caia. Então, isso é um grande fator decisivo que muda a faixa de preço. Por isso que é muito difícil fazer previsão. Pois é, né? Mas a gente segue acompanhando e atentos, né? A economia é muito importante e a gente precisa, não é, professora, tirar esse mito. Que às vezes a pessoa fala, não entendo economia, não gosto de economia, não quero falar sobre isso, mas a economia, quer a gente queira ou não, está presente no nosso dia a dia, né? Esse é a nossa preocupação aqui quando a gente está junto, né, Kelly? É fazer com que as pessoas entendam que a economia está no dia a dia e quanto melhor a estrutura econômica for, melhor a qualidade de vida da população. E mais críticos a gente fica também para acompanhar tudo, a cada passo do governo e também no mercado especulativo. Professor, é muito bom te ouvir, viu? Sempre. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Um grande beijo a todos. Tchau. Tchau.